pessoal, tudo bem? Sou Alexandre Simões e estou de volta aqui com mais um Histórias do Brasileirão relativo à 26ª rodada. Talvez tenha sido a rodada mais difícil de a gente selecionar os jogos, porque só tem jogão, só tem clássico, mas vamos lá. Antes, se inscreva nos canais de YouTube da Itatiaia. Itatiaia Oficial, Itatiaia Esporte, dê o like, compartilhe nosso material, mande sugestões para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Qual jogo você quer ver aqui no Histórias do Brasileirão? A gente começa com Vasco e São Paulo. Um clássico interestadual que a gente terá neste sábado em São Januário. O Vasco desesperado na luta contra o rebaixamento, o São Paulo já na Libertadores do ano que vem, porque conquistou a Copa do Brasil, está no Brasileirão, como diz o Renato Gaúcho, apenas para brincar, mas de toda forma a rivalidade entre os dois clubes é muito grande e com certeza teremos um grande jogo na colina de São Januário. E a gente vai falar aqui de um confronto entre eles na Copa União de 1987, que teve duplo significado. O jogo valia pela penúltima rodada do Grupo B, o São Paulo brigando com o Cruzeiro pela vaga da chave na semifinal da competição. O Vasco fazia um torneio muito ruim, tanto que foram 6 mil pessoas apenas no Maracanã, apesar do poderio técnico dos dois times. Só pra vocês terem uma ideia, no ataque do Vasco tinha Roberto Dinamite e Romário. No São Paulo tinha Miller, no São Paulo tinha Pita, no São Paulo tinha Dari Pereira. Então, quer dizer, 2 esquadrões em campo e brigando por coisas diferentes, né? O Vasco já estava fora da batalha ali para chegar às semifinais, o São Paulo brigava com o Cruzeiro pela vaga da chave na semifinal. E foi um jogo espetacular. E além disso, ele valia um troféu. Sim, em 1987, o jogo entre Vasco, campeão carioca daquela temporada, e São Paulo, campeão paulista, ele valeu a Taça dos Campeões Estaduais de São Paulo e do Rio de Janeiro. É um torneio que foi criado lá em 1911, uma disputa, né? Antes ainda do torneio de São Paulo, acabou perdendo força com a criação do torneio de São Paulo, que foi em 1933, e nesse jogo de 87, no Maracanã, estava em disputa essa taça. E quem levou a melhor foi o tricolor paulista. Roberto Dinamite fez o gol do Vasco, tá? O Miller marcou para o São Paulo, né? 2 vezes, decretou a virada, mas antes do segundo gol do Miller, teve um pênalti para o Vasco, tá? Pênalti sofrido pelo Romário. O Nelsinho, lateral esquerdo do São Paulo, derrubou o Romário na área. Pênalti, Roberto Dinamite chutou para fora. E aí, logo depois, o Miller foi e fez o 2-1, decretou a virada do São Paulo. E o tricolor do Morumbi, em 87, conquistou a Taça dos Campeões Estaduais de São Paulo e Rio de Janeiro, num confronto entre Vasco e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Pessoal, vamos falar do Clássico das Nações, isso mesmo. Corinthians e Flamengo, nesse sábado, 9 da noite, na Neoquímica Arena, é o confronto entre as duas maiores torcidas do Brasil. O interessante é que, apesar de eles ocuparem posições distintas na tabela, né? O Flamengo está lá em cima no grupo que vai à Libertadores, o Corinthians lá embaixo, lutando contra o rebaixamento, os dois estão em crise. O Flamengo porque não ganhou nenhum título na temporada e o investimento é muito alto, sem dúvida nenhuma o maior do futebol brasileiro. E o Corinthians pela recém-eliminação na Copa Sul-Americana, caiu na Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro faz uma péssima campanha. Então, quer dizer, é um clássico da crise, embora eles estejam em posições distintas na tabela de classificação. E é um confronto histórico também, porque vai ser o jogo de número 150 da história de Flamengo e Corinthians. Então esse jogo pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro ficará marcado por ser o de número 150 entre Flamengo e Corinthians. Sendo o Brasileirão, a competição onde eles mais se enfrentaram. Vai ser o jogo de número 79 entre eles pelo Campeonato Brasileiro, aí considerando a unificação dos títulos promovida pela CBF, primeiro em dezembro de 2010, depois agora mais recentemente, mas aí apenas relativo ao Torneio dos Campeões de 1937, conquistado pelo Atlético Mineiro, que a CBF considerou também como Campeonato Brasileiro. Então, se tem essa data marcante dos 150 jogos, há ainda outro confronto muito marcante entre eles, e foi em 1984. Tá? Nas quartas de final do Brasileirão, o Flamengo lutava pelo tricampeonato em sequência e pelo 4º título em 5 edições do Brasileirão. Ele foi campeão em 80,
Aí em 81 no Feirinha Final, foi bicampeão em 82, tricampeão em 83 e em 84 era um dos favoritos ao título. E nas quartas de final encarou justamente o Corinthians, né? O clássico das nações foi uma das quartas de final do Campeonato Brasileiro. Primeiro jogo no Maracanã, o Flamengo abriu 2-0. Tá? Gols do Helder e do Bebeto. E foi ao Morumbi com uma grande vantagem. Só pra vocês terem uma ideia, no Maracanã deu 98 mil pessoas. No Morumbi foram 115 mil pessoas para um Corinthians e Flamengo. E foi uma tarde histórica para a torcida corintiana. Por quê? O Corinthians chegou a abrir 4-0 no Flamengo. No final ainda teve um gol do Flamengo, mas com esse 4-1, o Corinthians avançou às semifinais do Campeonato Brasileiro e impediu um Fla-Flu nas semifinais, isso mesmo. O adversário do Corinthians, que passou pelo Flamengo nas quartas de final, na semifinal de 1984, foi justamente o Fluminense. Então, além do jogo 150, a gente traz aqui, neste Corinthians e Flamengo, a recordação dos confrontos pelas quartas de final de 1984, quando o Flamengo ganhou no Maracanã por 2-0, com 98 mil torcedores. O Corinthians fez 4-1 no Morumbi, com 115 mil pessoas no estádio e, além de se classificar, impediu um Fla-Flu na semifinal do Brasileirão de 1984 e tirou do Flamengo a chance de ser tricampeão em sequência. Pessoal, agora nós vamos falar de Palmeiras e Santos, um clássico em que os dois clubes também estão em posições distintas na tabela de classificação. O Palmeiras ainda sonhando com o título, ou pelo menos com vaga direta na Copa Libertadores. O Santos brigando contra o rebaixamento, saiu do Z4 na última rodada com aquela goleada sobre o Vasco na Vila Belmiro. E nós vamos trazer um momento especial vivido por dois esquadrões, tá? O Santos de Pelé e o Palmeiras de Ademir da Guia. Vivia a transição da primeira academia para a segunda academia e eles fizeram uma das semifinais da Taça Brasil de 1964. Só para contextualizar, a Taça Brasil começa em 59 com o título do Bahia, em 60 o Palmeiras é campeão e em 61 o Santos inicia uma sequência. Levanta a taça 61, 62, 63 e em 1964 está na briga pelo tetracampeonato em sequência. O Palmeiras tenta interromper a série do rival e conquistar o seu bicampeonato. Tá? Foi um momento muito especial porque o primeiro jogo disputado no Pacaembu, né, teve a presença do prefeito de Paris. Ele estava visitando São Paulo e foi lá presenciar aquele que era o maior clássico paulista da época pelos esquadrões que os dois lados tinham. E o Santos vence por 3-2. Tá? O jogo foi disputado dia 4 de novembro e com muita emoção. Por quê? Porque Ademar, atacante do Palmeiras, perdeu um pênalti aos 43 do segundo tempo. Chutou na trave do Santos, o Santos largou na frente vencendo por 3-2. Esse jogo foi dia 4 de novembro e no dia 8 eles voltaram a se enfrentar na Vila Belmiro, mas o jogo era válido pelo Campeonato Paulista. E o Palmeiras dá o troco e vence por 3-2. Dando esperança ao torcedor palmeirense de, na segunda partida semifinal da Taça Brasil, também dar o troco no Santos e forçar o terceiro jogo. Mas o que acontece? No dia 10 de novembro, eles voltam ao Pacaembu e aí o Santos é soberano. Aplica uma goleada por 4-0 sobre o Palmeiras, garante presença na decisão da Taça Brasil, onde seria tetracampeão brasileiro em sequência. Lembrando que essa é a maior série de títulos da história do Campeonato Brasileiro. Série assim, ano após ano, né? O São Paulo foi tricampeão, isso já na era dos pontos corridos, 2006, 2007 e 2008. E a gente falou agora há pouco que o Flamengo poderia ter sido tricampeão lá nos anos 80. Foi campeão em 82, 83 e 84 caiu para o Corinthians nas quartas de final. O Santos em 64 foi tetracampeão em sequência, seria penta em 65 e em 64 com o fato especial de nas semifinais passar justamente pelo Palmeiras, um grande rival, naquela época o maior de todos pela qualidade da academia palmeirense. Um abraço pessoal, compartilhe nosso material, siga nossos canais Itatiaia, Itatiaia Esporte, mande sugestões de jogos para as próximas rodadas do Brasileirão. Um abraço.